Muito boa noite, canal Dons. Hoje, quinta-feira, e quinta-feira é dia de teologia espiritual. Olha que bacana, gente. Hoje, mais um encontro sobre teologia espiritual. Vai ser bacana. Hoje teremos conosco nosso amigo de todas as quinta-feiras, nosso amigo Fernando. Olha o Fernando aí. Boa Olá, noite, Fernando. boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Vamos iniciar aí o nosso tema de hoje, que é oração de simplicidade. Daqui a pouco estaremos ao vivo na página da comunidade de São José, canal Dons, Dons TV, e por aí vai. Peço que compartilhe pelo menos com 5 amigos. De cara, vou deixar um agradecimento. Ontem, na nossa live, juntamente com o pessoal da comunidade de São José, alcançamos 2.100 pessoas na live de ontem à noite, bastante participativo por parte de todos, bacana, gente, bacana. Muito obrigado, resultado em conjunto e trabalho com todos, mais uma vez, a participação de vocês é fundamental, então eu peço, compartilhe, gente, compartilhe com 5 amigos, já ajuda a evangelizar. É bacana, gente, é legal, só compartilhar, você vai estar evangelizando da mesma forma. Oração de simplicidade, a palavra é sua, Fernando. Maravilha, vamos lá então. Tratar de a oração que é o limiar entre a vida ativa e a vida passiva, né? A via ascética e a via mística. A oração de simplicidade, ela marca a passagem, né? Geralmente, quem está vivendo a oração de simplicidade é aquela pessoa que já está trilhando para entrar na via unitiva, né? Entrar na via da contemplação, que acontece a partir das quartas moradas, né? Então, a oração de simplicidade, ela está no finalzinho das terceiras moradas, né? Começo das terceiras moradas é a oração afetiva, que nós tratamos no último encontro. E no finalzinho da terceira morada, a pessoa, ela vivencia a oração de simplicidade, né? Também conhecida como oração de simples olhar, oração da presença de Deus. Alguns autores também chamam de contemplação adquirida, né? O Antônio Roio Marim, ele não gosta muito desse termo, né, de contemplação adquirida, porque acaba, de certa forma, utilizando um termo, o termo contemplação, que ele é vivenciado mesmo a partir das quartas moradas, né? Então, a pessoa que está vivenciando uma contemplação ascética, quando ela entra para a contemplação mística, ela vê que o que ela vivia antes é muito pouco contemplação, né? Não desprezando a contemplação ascética, né? Usando o termo que o Tanqueray utiliza, né? Contemplação adquirida, autores antes dele, ele comenta, mas não desprezando, mas dizendo que são níveis, né, são estados completamente diferentes, né? Quando eu falava sobre a oração afetiva, o próprio Roio Marim falava, né, que não há diferença entre a oração de meditação e a oração afetiva, como há diferença entre a oração afetiva ou até a oração de simplicidade e a contemplação infusa, né? O primeiro grau de contemplação infusa, o quinto grau de oração, é o recolhimento infuso, né? O recolhimento infuso, o primeiro grau da via contemplativa, né? A primeira oração de quem está nas quartas moradas, né? As quartas moradas, ela possui 2 graus de oração.
a oração, o recolhimento infuso e a oração de quietude, né? 2 graus de oração místicos e que estão dentro da contemplação, né? Bom, para tratar da oração de simplicidade, nós vamos consultar o Antônio Rui Marim, no livro Teologia da Perfeição Cristã, na parte que ele fala sobre os graus de oração, né? E no começo, né, ele fala sobre o nome, né, sobre a oração de simplicidade, que tem vários termos, né, oração de simples olhar, simples presença de Deus, né? E ele faz aqui uma citação de Santa Teresa que é importante nós compreendermos, né? Santa Teresa vai dizer no Caminho de Perfeição, capítulo 29, número 4, e diz assim: entendei que não é coisa sobrenatural, senão que está em nosso querer e que podemos fazê-lo com o favor de Deus, que sem ele não se pode nada, nem podemos ter um bom pensamento de nós. Santa Teresa, ela relembra, né, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, né? Então, a oração de simplicidade é uma oração ascética. Quando eu falar sobre a descrição dela, alguns podem falar, nossa, essa oração é um grau de oração místico já. A pessoa ela já é um místico, já é um santo, já é um contemplativo. Esta oração, ela pode ser adquirida por todos nós, né? É um grau de oração que está ao alcance de todos. E como diz Santa Teresa, ela diz que está em nosso querer e que podemos fazê-lo com o favor de Deus. Nós podemos alcançar a oração de simplicidade. Ok? E o Antônio Rui Marim, ele cita Bossuet para falar da natureza da oração de simplicidade, né? Ele vai mostrar, Bossuet ele vai descrever o que vem a ser a oração de simplicidade. E ele diz assim: a oração de simplicidade foi definida como uma simples visão, olhar ou atenção amorosa a algum objeto divino, seja Deus em si mesmo ou alguma de suas perfeições, seja nosso Senhor Jesus Cristo ou algum de seus mistérios, seja outras verdades cristãs, ou seja, uma verdade cristã, seja o próprio Jesus Cristo, seja Deus, né, em si mesmo, ou alguma de suas perfeições, de seus atributos, né? A pessoa, ela tem uma atitude, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente na preparação, né? Os atos preparatórios para a oração de simplicidade, que a pessoa ela tem que ir progredindo, né, nos atos. Oração vocal, oração de meditação, oração afetiva e oração de simplicidade. Não é partir direto para a oração de simplicidade, a não ser que Deus a chame a isso, né? Deus simplesmente, no começo, a simples leitura do título, né, do termo que ela vai meditar, pode já conduzir a pessoa à oração de simplicidade, né? Mas nós não devemos diretamente partir para a oração de simplicidade. Segue as mesmas regras da oração afetiva.
Nós não podemos entrar direto nos atos próprios da vontade, né? Do amor para com Deus. Nós temos que ir galgando os degraus. Primeiramente, oração vocal. Qual é a primeira oração vocal quando a gente vai rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Uma oração pedindo o Espírito Santo. Uma oração ao Santo Anjo do Senhor. Uma oração à Nossa Senhora. Uma oração renunciando às ações do maligno. Né? A todo instante ele está sugerindo escolhas para nós. Né? Está falando, escolhe tal coisa. Aí, ele é o pai da mentira, né? A pessoa que escolhe aquilo que ele sugere acaba se complicando em outra área. Então, devemos renunciar às ações do maligno. Feitas as orações preparatórias, né? Um ato de fé na presença de Deus, né? Seja ele um ato de fé simples, né? Eu creio, Senhor, que estás presente neste momento. Eu creio que estás presente no meu coração, né? Eu creio em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Digamos assim, uma jaculatória, uma frase na qual você aplique nela um ato de fé. O que é um ato de fé? É você rezar crendo naquilo que você está rezando. É você dizer aquelas palavras, mas não da boca para fora, da boca para fora, mas você crer verdadeiramente no que você está falando, né? Quando nós vemos a oração do Vinde Espírito Santo, eu, quando pregava em alguns grupos de oração, nós rezávamos essa oração, quando nós cantávamos uma canção ao Espírito Santo, eu falava, reze, peça como quem crê que está recebendo, né? Muitas vezes a pessoa corre o risco de pedir a presença do Espírito Santo meio na dúvida, será que o Espírito Santo vai vir ou será que não vai vir? Né? E não espere sentir alguma coisa para crer que ele está, que ele veio. É um grande erro nós acreditarmos que, né, usando esse ponto especial, nós acreditarmos que o Espírito Santo veio e que nós nos enchemos do Espírito Santo somente quando a gente sente alguma coisa. Isso é um erro. O Espírito Santo vem, sentindo ou não. Quando a gente sente, o que está acontecendo? Né? Uma expressão que o Padre Paulo Ricardo utiliza é que Deus toca na alma e às vezes respinga no corpo. Né? Se você está pedindo, se você está crendo, você está recebendo. Não tem porquê Deus falar, não, quer saber? Ele está pedindo, mas eu não vou enviar o Espírito Santo, não. Não tem cabimento uma coisa dessa. Nós precisamos do Espírito Santo, aquela canção belíssima, né? Eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. A própria passagem que eu li de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer de bom. E aí a gente pede o Espírito Santo para fazermos o bem, e algumas pessoas ainda têm dúvida se vão receber ou não. Não duvide, creia, tenha isso como uma verdade de fé. Especial para você. Todas as vezes que você pedir o Espírito Santo, você estará recebendo o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode tranquilamente rezar e crer naquilo que você está rezando. Deus não volta atrás na sua palavra. Pedi e receberei. Ele não volta atrás. Então, atos preparatórios, orações preparatórias,
um ato de fé na presença de Deus. Você pode até utilizar isso num ato de fé. Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração. E a partir daí você vai fazer a leitura do texto que você se preparou para a oração. Você vai proclamar o mistério do terço que você vai rezar, prestando bem atenção no mistério, rezando aquele mistério, prestando atenção na meditação que você está fazendo. Né? Durante a oração, Deus pode te conduzir para os atos da vontade, né? Os atos piedosos, os afetos piedosos, né? Que são os atos da vontade em amar a Deus, em glorificá-lo, em renunciar ao pecado com vontade. Né? Já entrou na oração afetiva. E, por graça de Deus, a pessoa que já adquiriu na oração de simplicidade, nós vamos ver, né, o Adolfo Tanqueray, ele mostra quais são os requisitos, né, como é a pessoa que já está sendo chamada a vivenciar a oração de simplicidade. Aí a pessoa entra na oração de simplicidade. Simplificou os raciocínios, simplificou os afetos, simplificou tudo se torna simples. E no lugar de fazer várias conjecturas, várias reflexões, considerações sobre um assunto específico, é somente um olhar amoroso naquela verdade exposta por Deus. O coração daquele que vivencia a oração de simplicidade, ele é um coração em chamas de amor por Deus, né? Ou como vai dizer nas próprias palavras de Bossuet, algum objeto divino, seja Deus em si mesmo, algumas de suas perfeições, nosso Senhor Jesus Cristo, alguns de seus mistérios, ou outras verdades cristãs. Né? Então, simplificou. Não é mais aquele monte de afetos que a gente vai tendo. Por exemplo, na oração afetiva, né, quem diz isto é o Luiz Antônio, fundador da Escola de Oração São Pedro de Alcântara, né, fundador da comunidade Luz da Vida. Ele diz que a oração afetiva, geralmente a pessoa perdura naquele afeto por mais ou menos 5 minutos. Depois dos 5 minutos, a pessoa ela reza novamente, né? Ela faz ato de fé, né? E o ato de fé vai produzir, né, um novo afeto. E ela vai naquele novo afeto por mais 5 minutos até terminar o tempo da oração. Quando a pessoa entrou na oração de simplicidade, costuma durar em torno de 20 minutos. Então você vai ficar durante 20 minutos naquele afeto simples, né? Naquele simples olhar, naquela atenção amorosa à presença de Deus. Né? É muito difícil para nós, né, entendermos o que vem a ser isso, porque geralmente, né, quem não entrou ainda na oração de simplicidade ou quem não passou da oração de simplicidade, contra ela geralmente tá os sentidos totalmente desordenados e não mortificados. A pessoa olha para qualquer coisa, a pessoa ouve qualquer coisa, a pessoa cheira qualquer coisa, né? A pessoa come qualquer coisa ou fala qualquer coisa, toca em qualquer coisa. Ou seja, os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, o tato, estão totalmente desordenados, não estão mortificados, não passaram ainda pela noite ativa dos sentidos, né? A pessoa, ela não mortificou as paixões, né? O amor,
né? O ódio, o desejo, a aversão, a tristeza, a alegria, né? A esperança, o desespero, a cólera. Todas essas são paixões. Nós encontramos um estudo belíssimo na Via Purgativa, do livro do Adolfo Tanqueray, né? Como mortificar estas paixões, né? A pessoa não pode desejar tudo a todo momento, de forma desordenada, né? Ela precisa ordenar, mortificar no sentido de colocar as paixões a serviço da alma, né? A pessoa não viveu ainda de forma positiva as virtudes morais, as virtudes teologais, né? A pessoa precisa vivenciar tudo isso, ter um domínio de si. Quando ela tem um domínio de si, ela acaba enxergando que o que importa mesmo é Deus, né? O que vale a pena nesta vida é Deus. Não que algumas outras coisas não valem a pena, não que família não vale a pena. Vale? Sim. Mas quantas famílias acabam sendo destruídas porque estão buscando felicidade onde não está Deus? É lindo ver, né? Quando Deus ocupa o lugar de direito numa família, todas as outras coisas se ordenam. Todas as outras coisas ocupam o seu lugar correto. Uma família está desordenada? Coloque Deus no lugar certo. Deus é o principal desta família. Se Deus ocupa o lugar principal, todas as outras coisas ocupam o seu lugar de direito. O amor do esposo, o amor da esposa, o amor dos filhos tem que ser mais para Deus do que para o seu cônjuge, do que para os seus filhos. Não significa amar menos eles. Pelo contrário, quando nós amamos mais a Deus, Deus derrama mais o amor dele em nossos corações. E com o amor dele em nossos corações, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, com este amor de Deus, nós somos capazes de amar a pessoa que está ao nosso lado muito mais do que sem ele. Marido, quer amar sua esposa demais, maravilhosamente bem? Ame mais a Deus. Esposa, quer amar mais o seu marido? Ame mais a Deus do que o seu marido. Mas é amar a Deus mesmo. E não dizer que está amando a Deus para não prestar um amor devido à pessoa que nós devemos amar. Ele continua, né, o Antônio Roio Marim, ele continua, né, a descrição da oração de simplicidade e diz assim, nas próprias palavras, ele diz das palavras de Bossuet, ele diz assim: a alma deixa, então, o discurso. Né? O que significa deixar o discurso? Deixa aquelas palavras que nós vamos dizendo durante a oração. O colóquio não se torna, ele deixa de ser por meio de palavras, né? E ele passa a ser por meio de uma atenção amorosa, né? A alma deixa então o discurso e se vale de uma doce contemplação que a mantém em doce sossego e atenção e a faz suscetível às operações e impressões divinas que o Espírito Santo queira comunicar. Trabalha pouco e recebe muito. Seu trabalho é agradável, mas nem por isso deixa de ser frutuoso. E, como cada vez se chega mais próximo da fonte onde emana a luz, a graça e as virtudes,
recebe mais e mais dela. Então, a oração de simplicidade, né, esta oração que ela é simplificada, né, os discursos eles desaparecem, né, inclusive tem os sinais da proximidade da contemplação é isso, a pessoa perde o desejo de meditar, ela perde o gosto na meditação. A meditação ela não se torna mais gostosa, ela se torna até meio sofrida, né? E tem outros pontos também que eu posso tratar sobre essa proximidade. Aqui o Bossuet vai tratar também de uma citação, né? Quem diz isso é Santa Teresa d'Ávila, né? Trabalha pouco e recebe muito. Santa Teresa ela diz que quem chega neste grau de oração o esforço é pequeno, mas os frutos, o ganho é muito grande, porque nós estamos, como vai dizer Bossuet, mais perto, nós estamos mais próximo da fonte onde emana a luz, a graça e as virtudes. Ou seja, a pessoa está próxima das quartas moradas. Está próxima do local, está mais próxima do local onde habita o rei, né? Claro, o rei está nas sétimas moradas, mas a luz que vem nas quartas moradas é como se fosse assim. Primeira, segunda e terceiras moradas é como, claro, Jesus nos toma pela mão, nos carrega em muitos momentos, mas é como se ele nos chamasse para a quarta morada, falasse, vem comigo, vem. A pessoa vai trilhando as 3 primeiras moradas. Quando a pessoa entra nas quartas moradas, Jesus toma a pessoa pela mão e caminha com a pessoa até as sétimas moradas onde habita o Rei, a Santíssima Trindade, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o Antônio Royo Marim ele vai tratar da prática da oração de simplicidade, né, como que ela ocorre, mas eu gostaria de, antes disso, citar aquilo que diz o Adolphe Tanqueray. Uma coisa importante, né, embora a oração de simplicidade ela é uma oração ascética, ela está na via na via iluminativa, né, segundo Adolphe Tanqueray. A oração de simplicidade, para Adolphe Tanqueray, ela é ascética, porém ele vai tratar quando ele estiver falando da mística, né? Nós vamos encontrar no livro do Adolphe Tanqueray, o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, nós vamos encontrar as citações, né, o estudo sobre a oração de simplicidade na via unitiva. Exatamente porque a oração de simplicidade é a preparação próxima para a pessoa entrar na via unitiva, para a pessoa entrar nas quartas moradas. E tá aqui, né? Ele começa dizendo, nós estamos no número 1374 do livro, e ele diz assim: modo de praticar a oração de simplicidade. E ele fala do chamamento a este gênero de oração. E diz assim: para que a pessoa possa praticar a oração de simplicidade de modo habitual, é preciso reunir as condições que assinalamos para a via unitiva. O que isso significa? Né? Ele está falando aqui de modo habitual, para que seja um hábito a vivência da oração de simplicidade. Para que seja um hábito, a pessoa precisa
vivenciar aquilo que são as características distintivas. Quais são as características distintivas? Uma grande pureza de coração, um grande domínio sobre si e uma necessidade constante de pensar em Deus. Né? Eu vou ler aqui rapidinho. Uma grande pureza de coração, ou seja, não somente reparação e expiação das faltas passadas, mas, além disso, desprendimento de tudo que possa levar ao pecado, horror a todo pecado venial deliberado e também a qualquer resistência voluntária à graça, o que não exclui algumas faltas veniais de fragilidade, que, contudo, são causa imediata de vivo arrependimento. Essa purificação da alma, iniciada na via purgativa, aperfeiçoada na iluminativa, pelo exercício positivo das virtudes e pela aceitação generosa das cruzes providenciais, é completada na via unitiva, pelas provações passivas que descreveremos logo mais. Depois ele diz, né, a segunda característica, um grande domínio sobre si mesmo, obtido pela mortificação das paixões e pela prática das virtudes morais e teologais, que, disciplinando as faculdades disciplinando as faculdades, gradualmente as submete à vontade, a vontade divina. Desculpa mais uma vez. Gradualmente a submete à vontade, e a vontade divina. Desse modo, em certa medida, se restabelece a ordem original. Senhora de si, a alma pode dar-se inteiramente a Deus. E a última característica, uma necessidade constante de pensar em Deus, de entreter-se com Ele, de fazer todas as ações para agradá-lo. A alma sofre por não poder ocupar-se continuamente com Ele. Quando, por dever de Estado, precisa envolver-se mais nas coisas profanas, esforça-se para não perder a presença divina. Instintivamente, volta-se para ele como a agulha de uma bússola para o norte. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor. Salmo 24, versículo 15. Então, estas, segundo o Adolfo Tanqueray, são as características que a pessoa que quer viver de modo habitual a oração de simplicidade precisa viver. Né? Contudo, ele continua, contudo, se for o caso de fazê-la esporadicamente, ou seja, de vez em quando, né, não é o grau de oração na qual a pessoa se encontra, mas ela está, por exemplo, na passagem entre a oração afetiva e a oração de simplicidade, né? Ou seja, esporadicamente pratica a oração de simplicidade, basta sentir-se atraído a esse gênero de oração pela graça de Deus. Não obstante, podem ser reduzidos a dois os sinais distintivos do chamamento divino a esta oração. Quais são os dois aspectos do chamamento que a pessoa tem a este modo de oração? Um certo tédio à oração discursiva. Isso o Antônio Rui Marim ele descreveu. Né? E uma certa inclinação para simplificar a oração. A pessoa, ela durante a oração, ela que antes rezava, tinha vários afetos, né? Durante a oração afetiva, ela tinha vários afetos
um atrás do outro, né? Vários atos de vontade, atos de amor a Deus, vai se simplificando. No lugar de vários, vai reduzindo. Tinha 10, agora é 5, agora é 3, agora é 2. E não reduz a intensidade vai aumentando, né? É como se fosse concentrado, né? E nesta concentração, a alma ama mais, com mais força, né? E uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer também, há uma relação, o Adolfo Tanqueray vai dizer, no número 1382, né? Eu não vou entrar nesse aspecto, mas existe uma relação entre a oração de simplicidade e a contemplação infusa. Como eu disse no encontro que eu falei da oração afetiva, eu falei que a oração afetiva ela está ligada a uma virtude, né? A virtude da caridade. Né? Então, está ligada a todas as virtudes, é claro. Mas, de um modo especial, é como se ela fosse vivenciada mais pela virtude da caridade. Né? São os atos de amor, os atos da vontade, que estão mais ligados à oração oração afetiva. A oração de meditação está mais voltada para os atos de fé. Né? A pessoa ela está lá, as verdades de fé se apresentam para ela, e por meio dos atos da inteligência, né, que busca a verdade, a graça vem e ilumina a inteligência diante da verdade, a inteligência convida a vontade a crer. Né? Então, a inteligência está mais ligada à fé. Então, nós temos a fé, a oração de meditação discursiva. Nós temos a caridade, oração afetiva. E na oração de simplicidade, nós temos a esperança. Qual é a esperança da oração de simplicidade? A união com Deus. A esperança de quem está na oração de simplicidade é que Deus a eleve à via contemplativa. É que Deus a eleve à vida mística. É que Deus a eleve à união com Ele. Esta é a esperança de quem está na oração de simplicidade. Logo, cabe eu dizer uma coisa importante que eu disse lá nos primeiros encontros. Quem está nesta via, né, quem está nas terceiras moradas, oração de simplicidade, geralmente já reza 2 horas diárias. Tá? Todos os autores de vida espiritual, eles dizem que para entrar na vida mística, a pessoa precisa dedicar ao menos 2 horas de oração diária. Né? Eu vou encontrar aqui, quem diz isso é Antônio Roio Marim. Ele fala exatamente isso. Né? Ele fala... Só um instante... Travou o computador, não tem problema. Bom, ele diz exatamente isso, né? Para entrar na vida mística, a pessoa, não é que é uma regra fechada, mas os autores de vida espiritual veem isso. Né? A pessoa ela não vai entrar na vida mística dedicando meia hora de oração por dia. Né? É claro, nós iniciamos com meia hora. Né? Nós iniciamos eu estava meditando com outro grupo que estuda junto comigo sobre o livro A Oração, de Santo Afonso Maria de Ligório, que no finalzinho, né, as regras práticas para a vida cristã,
ele fala que nós devemos dedicar meia hora de oração mental, né? E eu fiz questão de dizer, Santo Afonso diz isso para quem está iniciando. Quem inicia, dedica meia hora, pelo menos, né? Meia hora é o mínimo, né? O próprio Santo Afonso, se não me engano, ele diz que nós precisamos de ter um ato de fé pelo menos uma vez por mês. Um ato de caridade pelo menos uma vez por mês. Para que consigamos nos manter no caminho de Deus, nos manter nessa vida de progresso espiritual. Então, ele coloca lá meia hora. Meia hora para começar. A pessoa depois ela vai e entra na oração de meditação, vai vivenciando aquelas graças que a oração de meditação produz, né? Ela aumenta para 1 hora. Aumenta para 1 hora, está lá vivenciando aquelas graças da oração de meditação e ela entra na via iluminativa. Quando ela entra na via iluminativa e ela experimenta o amor de Deus naquela proporção, né? O amor de Deus que vem ao coração dela e com o qual ela ama Deus de volta, né? Porque a caridade é isso, vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, é amar a Deus por Ele. Né? Amar o próximo por causa de Deus. Né? É amar a Deus com este próprio amor que Ele derrama em nosso coração. Nesta caridade que é infusa, é Deus que derrama em nós. Romanos 5,5. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a pessoa, ela está vivenciando este amor, ela está vivenciando esta graça, está lá com 1 hora. Então, ela decide, ela vai aumentar para 1h30, ou ela já vai aumentar para 2 horas. Então, ela vai decidindo. Ela já está mortificando já há algum tempo as suas paixões, as suas desordens, né? As suas paixões desordenadas, está mortificando os sentidos, né? Pessoa que às vezes dormia várias horas, né? Sem necessidade, vai reduzindo um pouquinho as horas de sono, né? E dedicando mais tempo para a oração. A pessoa vai tirando, muitas vezes assistia muitas séries, muitos filmes, vai reduzindo para dedicar mais tempo para Deus. Deus vai tomando o lugar de direito na vida. Quando a pessoa entra na oração de simplicidade, a vida dela já está não somente organizada. A organização da vida aconteceu lá na oração afetiva, né? Quando a pessoa entra na oração afetiva, entra nas terceiras moradas, o próprio Adolfo Tanqueray, ele diz isso, né? Eu citei em outro momento, a vida da pessoa se organiza, ela vai se organizando. Eu sei que é um processo, de pouco a pouco, mas vai organizando. Aí a pessoa com a vida organizada, depois ela vai simplificando, todas as coisas ela vai simplificando. Tudo vai tomando uma única direção. Todas as coisas que estavam organizadas, cada uma com o seu objetivo, toda a vida da pessoa vai tomando um objetivo só. Aquilo que vai dizer... Só um instante... Saiu da página aqui, já vai voltar. Bom, São Pio X, né, falando aqui da vantagem, né, as vantagens da oração de simplicidade. E no final desse texto tem uma citação de São Pio X, diz assim:
as vantagens que assinalamos à oração afetiva sobre a meditação devem ser transladadas, corrigidas e aumentadas aqui, né? Assim como a oração afetiva é excelente disposição à de simplicidade, esta o é para a contemplação infusa. A oração afetiva prepara a oração de simplicidade. A oração de simplicidade prepara a contemplação infusa, da qual já começa a participar, né? A pessoa que está vivendo a oração de simplicidade, ela, de certa forma, já começa a participar da vida mística. Por quê? Porque ela toma já uma atitude passiva, no sentido de que ela que se coloca diante de Deus, diante da presença amorosa de Deus, e está, né? É Deus que vai, ela fica no aguardo, não somente numa expectativa, mas também numa esperança do mover de Deus. Ela está contemplando a presença de Deus, aguardando o seu movimento em direção a ela, né? E continua aqui. A alma, com menos trabalho e esforço, consegue resultados santificadores mais intensos. E olha aqui, todo o conjunto da vida sobe de plano e vai se aperfeiçoando e simplificando cada vez mais. Ou seja, toda a vida vai se tornando simples, né? Quais são os seus sonhos, os seus desejos? Está tudo no plural, vai se simplificando, vai tomando um único alvo, uma única meta. É que não percamos de vista cada novo grau de oração representa um novo avanço no conjunto de toda a vida cristã, como declarou expressamente São Pio X. E se compreende que tem que ser assim pela própria natureza das coisas. Como eu também falei em outro encontro, nós podemos enxergar a vida espiritual de várias formas, né? Nós temos a divisão, entre aspas, né? Porque não é divisão, é uma continuidade, mas vida ascética e vida mística. Aí nós temos via purgativa, e via iluminativa, e via unitiva. Aí nós temos as 7 moradas, né? Temos a primeira, a segunda, até a 7ª. E nós temos também os 9 graus de oração. Se você está subindo nos graus de oração, você está subindo nas moradas de Santa Teresa, nas vias do progresso espiritual, você está subindo na ascética para ir para a mística. Então, a vida ela é um conjunto. Cada degrau que nós subimos, nós caminhamos rumo a Deus. Seja pelas moradas, pelos graus de oração, porque a pessoa não vai entrar na oração de simplicidade sem estar mortificada, sem estar purificada no coração, sem ter renunciado a todo pecado, mortal ou venial, sem ter lutado contra os pecados capitais, gula, luxúria, avareza, vanglória, ira, preguiça, tristeza, orgulho, né? Precisa lutar contra estes pecados. Depois precisa buscar amar a Deus, buscar por meio das virtudes, imitar a Cristo, para ir chegar na oração de simplicidade, que é quando a pessoa ela entende, falando, Deus quer que eu entre na via unitiva. É o desejo do coração de Deus, sede santos porque eu sou santo. Quando Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando os apóstolos viveram, né, caminharam com Jesus durante aqueles 3 anos, olhavam, viam Jesus. Jesus é crucificado,
é sepultado. Aí Jesus ressuscita. E os discípulos veem Jesus novamente. Aí Jesus vira e fala, eu vou para junto do Pai. E acontece a ascensão. Jesus é tirado novamente. Né? Pode-se dizer que é a noite passiva dos sentidos. Né? Os olhos não veem mais. Só que olha que bem, que maravilha passar pela noite passiva dos sentidos. Porque aí o olhar é outro. Os apóstolos deixaram de ver com os olhos da carne e conseguiram ver pelos olhos espirituais por meio da via unitiva. Portanto, meus irmãos, possamos nós também desejar galgar estes graus de oração, chegar na oração de simplicidade, para que a esperança de entrar na via unitiva arda no coração de cada um de nós. Porque quando entramos na via unitiva, aí sim, as nossas ações diante das coisas de Deus, diante da evangelização, é 100 por 1. Porque é mais Deus agindo do que nós mesmos. Deus é o agente principal de quem entra na via unitiva. Deus é aquele que conduz, é aquele cujos atos correspondem concretamente àquilo que está acontecendo. Portanto, desejemos entrar também na oração de simplicidade para chegar depois na contemplação infusa nas quartas moradas. Amém? Amém, Rodrigo? Amém, Fernando. Tô achando um jeito de eu entrar aqui, que eu me perdi aqui com o negócio, meu. Você acredita que eu me perdi aqui? Dá para acreditar? Eu te ouvo, eu tô te ouvindo, mas num certo tempo aqui eu me perdi. Peraí. Eu acho que você já entrou na contemplação infusa, entrou em êxtase aí complicou tudo aí o negócio. Não, mas a gente já dá um jeito já. Vou só... já me achei aqui. Aê, era só colocar meu rosto aqui de volta. Maravilha. Bacana. Tem uma aqui, rapaz. Tem os comentários e tem umas duas perguntas muito interessantes sobre o nosso tema. A primeira, vamos falar dos comentários da galera que participou. O Rogério mandou um boa noite, o Antônio Marcos Solé, o Jaime de Oliveira, a Mirtz Andréa também mandou a paz e ela fez o seguinte comentário, eu achei bastante interessante. Ó. Seja simples e aguarde a eternidade. É isso aí. Seja simples e aguarde a eternidade. A Mirtz Andréa, obrigada. A Mirtz é uma missionária. Apareceu no canal ontem, é uma missionária. E aí tem aqui algumas frases que foram mandadas, alguns comentários nas salas de vídeo que eu consegui dar uma rabiscada aqui. Né? E aí eu vou fazer esses comentários. Bom, vamos pegar aqui essa aqui do nosso amigo Claudinei. O Claudinei, ele estava numa das salas de vídeo, estava aberta, e algum dos 242 compartilhamentos que teve essa live, muito obrigado mais uma vez a galera aí que compartilhou. Foi bacana os compartilhamentos mais uma vez. Obrigado mesmo de coração, gente. Então, o Claudinei, ele fala o seguinte: que tal consertarmos o que está errado em nossa vida? Que tal sentarmos, nos avaliar e consertar? É o Reginaldo Aparecido. Foi o que ele chegou à conclusão da simplicidade em reconhecer os erros. Sim. Num outro momento, né, nós temos, eu não entrei nesse ponto, que é a prática da oração de simplicidade. No final, tem um momento em que a pessoa, ela que está desejosa de cada vez mais se configurar a Deus e entrar na via unitiva, vai se tornando cada vez mais visível para ela os seus ainda defeitos, né? Porque uma pessoa que entrou na oração de simplicidade, ela consertou tanta coisa,
essa pessoa praticamente não peca mais. Ela não comete mais pecado, nem mortal. Mortal está longe faz muito tempo. Mortal ficou lá na primeira morada, né? Mas essa pessoa, pecado venial por fraqueza. O que é o pecado venial por fraqueza? É aquele que a pessoa, ela não tinha plena consciência do que ela estava fazendo, né? Por exemplo, ela está lá, digamos assim, despercebida, está olhando uma página na internet, aí de repente pula uma cena diante dela, né? Ela olha meio despercebida, presta atenção, quando ela vê, ela fala, ai meu Deus do céu, tira os olhos, mas ela demorou. Esse demorar, né? Para quem está buscando a vida de intimidade com Deus, não pode demorar em situações perigosas, né? Então, poderia ser configurado um pecado venial, porém, ela não teve aquela intenção. Então, é um pecado venial, mas é por fraqueza. Foi uma fraqueza dela, né? Já tinha um hábito de demorar em determinadas cenas, acabou demorando. Então, não é necessariamente um pecado, e é muito difícil evitar, né? E ele não prejudica a vida espiritual nem a união com Deus, os pecados veniais por fraqueza. Porém, a pessoa se arrepende imediatamente e se volta para Deus, né, com ato de fé, esperança e caridade quanto a isso. Então, ela vai cada vez mais se conhecendo melhor e buscando de todas as formas amar mais a Deus e se unir a Ele. Amém? Bacana, amém. E tem outra aqui também muito interessante, né? Nossa amiga Regina Santos, que está conosco, ela fala assim: outro segredo, pelo que eu entendi, pelo meu entendimento desta vez, nos convida a buscar a Deus de uma forma contínua. Sim. Tem um comentário da Regina, ela está acompanhando também. Boa noite, Regina, de Arthur Alvim, acompanhando aqui. Aí tem a outra, tem uma pessoa também que cita um trecho que, se eu não me engano, não. Isaías 59, 1, 2, né? Vai no PEX+, no comentário que está aqui, e ela citou Isaías 59, 1, 2. Como sabemos, o pecado é o principal, senão o único responsável de afastar-nos de Deus. Isaías 59, capítulo 1, versículo 2, citou aqui para gente esse trecho. Obrigado pelo comentário. Outra forma de simplicidade. Eu estou achando assim, o pessoal. Será que o pessoal está seguindo essa linha correta, Fernando? A simplicidade da oração é ao mesmo tempo o ato de agradar a Deus, caminham juntos? É uma conclusão que agora eu, Rodrigo, estou tirando aqui pelos comentários que eu estou dando uma lida aqui. Então, o ato de agradar a Deus, né? Como que a gente agrada a Deus? Agradamos a Deus fazendo a sua vontade, né? Como a gente faz a vontade de Deus? Cumprindo os seus mandamentos, nos conformando, né? Às vezes com situações que nos desagradam, mas que são, de certa forma, a vontade manifesta de Deus, né? Cumprindo a sua palavra, nos conformando com Ele, né? Agora, assim, não chega a oração quem não busca agradar a Deus, né? Precisa agradar a Deus. Nós buscamos a todo momento nos agradar, então inverte as coisas. Agora, quando fala de simplicidade, é uma coisa específica, né? Não significa, por exemplo, que a pessoa, a partir de agora, vai começar a simplificar as coisas, né? Tem vários problemas, eu vou começar a simplificar. Vou tirar todos os problemas e ficar com um só. Oração de simplicidade não é necessariamente isso, né? Oração de simplicidade é quando a pessoa que já está vivendo, ela está buscando a intimidade com Deus, todas as coisas vão seguindo na mesma direção. Logo, para que serve, por exemplo, o carro de uma pessoa na oração de simplicidade? O carro de uma pessoa na oração de simplicidade
serve para a pessoa se unir a Deus. Como se une a Deus? Muitas vezes se une a Deus cumprindo a vontade dele, né? Em momentos específicos, né? Fazendo, às vezes ajudando uma pessoa no momento de necessidade. É Deus que vai colocando as diversas ações, né? Um computador, para que serve um computador para a pessoa que está na oração de simplicidade? Para fazer a vontade de Deus, para se unir a Deus. Então, tudo vai ganhando o sentido correto. Todas as coisas, elas devem seguir esse objetivo na nossa vida, né? Muitas vezes, para tudo, a gente acaba achando um significado, né? Muitas vezes o significado é diferente daquilo que realmente deve ser. Para que serve tal coisa? Serve para me ajudar a ir ao encontro de Deus. Fizeram para Santo Tomás de Aquino, né, se é lícito pedir bens materiais. E Santo Tomás ele responde: é lícito desde que nos ajude no nosso caminho de intimidade com Deus, na nossa busca de salvação. Então, todas as coisas na vida de uma pessoa, vivendo a oração de simplicidade, se tornam simples porque é muito fácil, muito mais fácil, muito mais simples, quando você sabe o objetivo final de cada coisa na sua vida. É como se tudo na vida da pessoa se conectasse. Para que serve tal coisa que está naquele canto? Qual é a relação de, sei lá, de uma panela que está lá na sua cozinha com um DVD que está na sua sala? É porque os dois são para você fazer a vontade de Deus, né? Como faz a vontade de Deus com os dois? Bem rapidinho. A panela serve para você fazer um alimento que vai te nutrir, não para que você pegue de gula. O DVD serve para você colocar no momento de descontração, no momento que você deve dedicar, né, às vezes em reunião com família, algo bom para você assistir com a família. Talvez um filme de Santo Tomás de Aquino, de Santa Teresa d'Ávila. Recomendo o filme de Santa Teresa d'Ávila, que é maravilhoso, né? Vai contando a história dela com São João da Cruz. É maravilhoso, né? Filme de Santo Agostinho. Filme de São Felipe Neri. Olha que filme lindo, né? A recomendação de hoje não é livro, é filme. Semana passada foi engraçado, o pessoal falou no final da live, pô, aquela mensagem no final, né? A gente já tinha encerrado, pô, vocês não falaram dos livros. O Fernando hoje vai deixar 2 livros ser recomendados, mas de uma forma ele recomendou o livro na live anterior. Ele recomendou. Durante a live ele recomendou o livro, eu lembro. Ele pegou era o livro Catecismo da Igreja Católica, um amarelo, ele mostrou durante a live, e o outro ele falou muito do livro. Que foi do Adolfo Tanqueray, que é esse que eu mais uso aqui, esse bonitão aqui. Né? Adolfo Tanqueray. Isso. Essa pergunta aqui é bastante legal. Essa aqui já fugiu um pouco da live, pergunta para o Fernando. Ele consegue ler esses livros todos? Como é que ele pratica a leitura? Ele lê um livro por vez ou ele vai vendo diversos durante a semana? A pergunta aqui da nossa amiga a Carla Batista, é isso mesmo, Carla Batista. Eu partilhava com um amigo meu, né, que ele, graças a Deus, também tem muitos desses livros maravilhosos. Eu partilhava com ele que muitas vezes eu pego um livro, alguns eu já pego e já leio do começo ao fim, né, principalmente com temas novos, alguns assuntos que o livro inteiro fala sobre um assunto só, como, por exemplo, o que eu já citei sobre o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso. É um livro para você pegar e ler ele inteiro, né? Porque aquele livro vai falar sobre a vontade de Deus, a conformidade com a vontade de Deus. Agora, alguns livros como esse, por exemplo, é um livro excelente para você ler em conjunto com outros, né? Você está lendo lá, aí você chega no determinado tema sobre as virtudes, né? Aí você pega, por exemplo, lê um outro livro do padre Hibbert, se não me engano, deixa eu ver aqui, que ele faz as virtudes fundamentais, né?
Que é um livro excelente também, muito bom para poder ler, As Virtudes Fundamentais. Você pega, por exemplo, quando vai falar sobre a fé, você vai lá em Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, né? Suma Teológica vai ter um tratado sobre a fé, vai falar sobre o ato de fé, né? E você vai se aprofundando mais naqueles temas específicos, né? Quando vai falar sobre oração, quando, por exemplo, estudo sobre a oração, eu pego Antônio Roio Marinho, pego o padre Júlio Maria Lombardi, né? Pego vários outros livros que vai falar sobre oração. Então, para cada tema de um determinado livro, eu posso ir consultando vários outros livros para me aprofundar mais e para que eu não saia daquele ponto de leitura com dúvida, mas, pelo contrário, com um aprofundamento maior, né? Então, é isso que eu faço, né? Quem certa vez recomendou a mesma coisa, né, foi o Olavo de Carvalho. Perguntaram para ele, como que eu faço para poder ler? Eu leio um livro de cada vez? Aí o Olavo falou, não é um livro de cada vez. Você lê um trecho, você pega um livro e você vai lendo. Às vezes tem lá na nota de rodapé a citação de um autor que trabalhou sobre aquilo. Se você tiver o livro, vai lá no autor e lê aquilo no autor. Aí você lê o capítulo inteiro. Volta, vai indo e voltando. Porque a nossa cabeça, a nossa inteligência, ela funciona como que fossem prateleiras, né? Conforme você vai preenchendo aquela prateleira com aquela informação, você vai fixando mais ainda aquele conceito na sua mente e te ajuda demais nos estudos. Amém? Amém. Bom, gente, já agradecendo aqui os mais de 240 compartilhamentos que tivemos aqui, 249 compartilhamentos, e mais uma vez aí, pela segunda noite seguida, um grande alcance das publicações aí, mais de 609 pessoas alcançadas nessa noite, alcançadas assim, contas alcançadas, né? Mas claro que visualização, a gente só consegue ver depois, mas muito bacana a interação da galera, bastante interação nas salas abertas, nos compartilhamentos. Tem pessoas que colocou essa live até em story, gente. Muito obrigado. Tem gente que colocou nos stories. Bacana. E fica o convite, gente. Amanhã, durante o dia, estará já disponível, como todas as lives, no YouTube, para você também acompanhar na televisão grandona, não querer ver no celular, quiser ver nossa cara linda lá na internet, no YouTube, o Fernando aí, ó. Ai, que bacana, ver todo mundo lá no YouTube, TV grandona aí na quarentena. Vamos ver os caras na televisão. Põe lá, mano. Põe lá para vocês assistirem no YouTube aí. Beleza? Vê um barbudo e um sem barba. Amanhã tem 2 barbudos. Ih, tem gente careca. Tem todo jeito para você assistir. Então vocês não ligam não, que amanhã estará no YouTube para vocês apreciarem esse encontro, porque a beleza não é não. Vocês apreciar bastante lá no YouTube. E no YouTube, mas o conteúdo é belo. O conteúdo é bacana. Conteúdo sem palavras. Claro que a gente tá brincando aqui com a nossa cara. Eu tô falando que o conteúdo é maravilhoso. Conteúdo sem palavras. Lá no nosso canal do YouTube você já tem do Fernando. A gente já tem uns 7 ou 8 encontros no YouTube do Fernando. Eu tava fazendo as contas lá, tem todos os encontros com o Fernando já no YouTube. Dá para você seguir direitinho. Você encontra também lá o Alan com Maria, Mãe de Deus. Você encontra o Soler. Você encontra o Sim que eu dei, gente. Olha, você encontra lá 3 testemunhos do Sim que eu dei. Claro que a gente está aos pouquinhos, é muita coisa para baixar. Então, todo dia vai subindo vídeo novo e eu já estou dando prioridade para subir esses que a gente já vai fazendo para a gente não perder e ficar muito para trás. Então, amanhã vocês dão uma olhadinha no YouTube, vai estar disponível para vocês. Recadinho amanhã, Antônio Marcos Soler conosco às 22 horas. Antônio Marcos Soler, bem provavelmente um convidado do Antônio Marcos Soler amanhã. No sábado estará aqui o Sim que eu dei, mais um integrante da comunidade Cairós do Nordeste. Vai ser Cairós lá do Nordeste, já passou. Jorge Cairós, Paulo Cairós, Martinelli Cairós e mais um convidado lá da comunidade Cairós no Sim que eu dei deste sábado, um belo testemunho.
Domingo de Ramos, tem live? Tem live nesse domingo. Você vai acompanhar duas. Primeira, Santa Missa de manhã, 7h30 da manhã, ao vivo. Transmissão para vocês aqui no Dons. Domingo, 7h30 da manhã, fique ligado, Santa Missa para vocês. Na parte da tarde, tem a Santa Missa também, direto da comunidade São José, às 18 horas, missa de Ramos. E à noite vai ter um bate-papo aí sobre o Domingo de Ramos, fique ligado aí. Bem provável que faremos um bate-papo. Amanhã eu falo o nome do participante, porque só falta detalhes, gente. É que nem detalhes, é contratações assim de detalhes, né? Na segunda-feira adentraremos a Semana Santa. O Fernando preparou esse encontro com esses livros dele, ele preparou o encontro na sequência certinha para a gente, e estaremos falando sobre a Ceia de Betânia, se não me engano, é Santa Ceia de Betânia, é isso? Primeiro encontro com Alan de Souza? É isso, né? Deixa eu ver aqui. É isso, se eu não me engano, é isso, Santa Ceia de Betânia. Que eu sou o contrário, gente. Eu faço a live no celular e fico com o computador aberto. Eu sou o contrário, eu vou no oposto da galera. Eu consigo já fazer por aqui. No computador seria até bom a gente fazer estas lives no computador, só que no momento não estou conseguindo ainda fazer pelo computador, devido a alguns detalhezinhos de microfone nele aqui. Então aqui fica mais fácil para mim estar controlando. Caiu o nosso amigo Fernando, ele já vai voltar já aqui comigo. Mas é isso. Então, na segunda-feira começa a Semana Santa e o Alan de Souza trará para nós o início desse tema. Ele vai finalizar o Maria, Mãe de Deus, e já vai falar conosco também sobre a Santa Ceia em Betânia. Na terça-feira, Diácono Paulo Rosa, continuando o tema da Semana Santa. Estaremos também na quarta-feira com o Diácono Robson Luiz Flauzino, também para falar desta Semana Santa. Na quinta-feira, o Fernando. E na sexta, rapaz, é dose dupla. Vigília Pascal no Dons. É isso, Vigília Pascal live mais tarde, 22h40. Antônio Marcos Soler também, nesse mesmo tema, ele vai desenvolver 2 temas conosco. Primeira, e depois a ressurreição de Cristo, já batendo quase meia-noite. Tá certo? Isso aí é a programação da Semana Santa. E depois, claro, domingo de Páscoa. Fernando voltou aqui, ó. Caiu, Fernando. Caiu. Era aquilo mesmo? O recado estava correto, né? Isso. Eu vi só o primeiro, então, né? Que você Ceia de Betânia. Eu falei do o Cordeiro, o Homem das Dores, o amor, o dom do amor, o mistério da cruz e a vitória da cruz. Bom, o dom do amor, Fernando fará na quinta-feira. Aí tem o da sexta, qual que é? O Solé? São 2, eu esqueci. O da sexta é o mistério da cruz. E o de sábado vai ser na sexta também, gente. Isso, a vitória da cruz. A vitória da cruz. Esses são os nossos encontros da próxima semana já agendado. No sábado que vem tem live? Tem live, mas aí é aquela live animada, a gente vamos tirar dos caracteres roxos, vamos já estar em festa, Páscoa. Estaremos em festa, será bacana demais. Fernandão, vai deixar o livro? Olha esse aí, você já fez a indicação do livro do pessoal? Eu fiz mais filme. Eu fiz mais filme hoje aí. Eu recomendo, né, durante somente essa entrada de Semana Santa, o filme, com certeza, muitas emissoras vai estar passando, né, mas o filme da Paixão de Cristo. Esse filme, quanto mais nós nos aprofundamos na intimidade com Deus, mais nós tiramos bons frutos desse filme. Quando o Mel Gibson apresentou ao Papa São João Paulo II esse filme, São Paulo II falou, foi exatamente assim que aconteceu. Então, é como se fosse... E o Mel Gibson se inspirou no livro da Ana Catarina Emmerich, né, uma beata. Não vou lembrar o livro. Se lembrasse o livro, já seria a citação, né, de livro aqui. Mas o filme, ele é muito bom, recomendadíssimo para vocês. Bacana. Fernando, obrigado. Deus abençoe.
A gente vai se falando aí. A gente se fala. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todo o Regiane, o Jaime, o Rogério Pironi e a galera toda. É isso aí. Tom Zé Deus que nos conduz. Uma boa noite. Boa noite.